Nos últimos 3 vídeos a gente fez a releitura dessa obra original, que no caso seria tanto Naruto quanto Naruto Shippuden. Hoje eu vou explicar para vocês basicamente as técnicas que eu usei para poder fazer a releitura da obra, o que eu mantive e o que eu deixei de fora. Saudações a todos e sejam bem-vindos mais um dia ao Senhor C. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta quando se escreve uma história são os pilares que ela vai ter. No caso, qual vai ser o tema da história, os personagens que vão participar dela, os conflitos pelos quais eles vão passar, a trama que vai progredir e o estilo ao qual a gente vai aderir. No caso, vamos começar pelo principal, que é o tema da história. O tema ele foi resgatado da história principal e ele se manteve. No caso, Naruto é uma história que tem temas como amizade, lealdade, perseverança, progressão, evolução, determinação, todas as coisas necessárias para conversar com o público-alvo dele, que seriam adolescentes, meninos e até mesmo jovens do sexo masculino que consomem esse tipo de conteúdo, que no caso é o Battle Shonen ou simplesmente Shonen. Seguindo por isso, eu posso afirmar que o tema não foi alterado de maneira alguma e ele permaneceu o mesmo, assim como os personagens da trama. Os personagens eles são importantes porque são aqueles com os quais o leitor, telespectador ou ouvinte vai se identificar. Esses personagens normalmente detêm valores, erros e acertos que vão fazer com que o público se interesse por eles. No caso, aqui nós temos personagens como Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata, Shino, Kiba, Tenten, Neji, Rock Lee, Shikamaru, Ino, Shoji, Asuma, Kurenai, Gai, Kakashi, entre muitos outros que são personagens interessantíssimos e que são os instrumentos que vão compor essa grande apresentação que vai ser essa história. E com eles a história vai progredindo, o que leva a gente ao próximo ponto, que são os conflitos da trama. Os conflitos também são uma coisa que eu fiz questão de manter, porque eles são conflitos interessantes. A gente tem o conflito amoroso ali, um pouco mais subtendido. A gente também tem o conflito da amizade, onde um acaba seguindo por caminhos mais tortuosos e o outro permanece no caminho que seria o moralmente correto. No caso, isso seria o Naruto e Sasuke. Fora outros conflitos, como os conflitos da rejeição popular por conta de um elemento na trama, que seria a Kyuubi. A gente tem conflitos como o destino e o livre-arbítrio, que são ressaltados ali na parte do exame, onde os alunos são apresentados com mais profundidade, e assim sucessivamente, até nós chegarmos no ponto onde essas obras elas são realmente finalizadas, onde os conflitos eles vão sendo colocados de uma maneira tão intensa que acaba sendo o estopim de uma guerra que cobre todas as 5 grandes nações que a gente tem nesse mundo. Essas 5 nações que são apresentadas para nós. Assim, esse se desenrola não só o conflito, mas também a trama que vai progredindo aos poucos. Nessa trama a gente teve uma progressão muito diferente. Aqui as coisas já começam a mudar, porque na obra original a gente tem uma progressão, na releitura a gente tem outra. Por exemplo, na obra original, o Sasuke ele consegue fugir da Vila da Folha, ali o Naruto ele fica na vila e depois disso ele sai pra treinar com Jiraiya, tem mais ou menos um
salto de tempo de 2 anos e depois ele volta. Aqui na releitura, por exemplo, foram 4 anos e essa foi uma decisão com base no estilo. Na obra original, a gente sabe que o mangaka, o desenhista, ele tem um prazo, ele tem um tempo e ele tem um público. Então, ele não poderia fugir disso. Isso porque ele está trabalhando ali sobre contrato, sobre outros olhares, supervisão. O roteiro não é muitas das vezes só dele. Então, a empresa ela vai mexer as peças dela para que a obra continue naquele ciclo. Por isso o time skip foi de 2 anos. Quando o Naruto ele sai para treinar com o mestre dele, por exemplo, ele sai para treinar com apenas 13 anos e depois ele volta com 15, que é basicamente o público e a faixa etária que está sendo colocada ali na obra. E isso acaba deixando os personagens muito mais novos, o que não foi o caso na narrativa, que o salto de tempo foi 4 anos, ele já volta um pouco mais jovem, ele volta com 17 anos de idade, e ele já vem com um pouco mais de experiência nos treinamentos com Jiraiya, assim como também vem com jutsus novos. Falando em jutsus, essa foi uma das coisas que também mudaram. Os 3 grandes jutsus, que são o ninjutsu, genjutsu e taijutsu da obra. Isso foi mudado por conta da composição do sistema de poder. No caso, como eu não sou um escritor oficial da obra de Naruto, eu só estou fazendo uma releitura, eu me dei a liberdade de não me apegar ao power scaling e me apeguei simplesmente ao sistema de poder único e exclusivo da obra, que seria a composição do chakra. O chakra, como a gente sabe, ele vem dessa cultura mais oriental e são aqueles 7 poços de energia que tem dentro do corpo. Na releitura eu peguei um pouco mais desse conceito e mantive ele, onde a fusão da energia psíquica com a energia física, tal como na obra original, formaria esses poços, esses vórtices de energia dentro do corpo, e aos poucos os personagens teriam que aprender a liberar eles através de meditação, inteligência emocional, às vezes até mesmo movimentos de corpos físicos em sua plena forma. Com isso, fazendo com que as artes ninjas fossem um pouco mais complexas de serem trabalhadas. A exemplo disso, na obra original, quanto menos selos o ninja precisa, mais habilidoso ele é. No entanto, aqui, quanto mais selos se faz, mais poderoso e complexo o jutsu é. Ou seja, aqui já teve um pouco mais dessa liberdade. Quando na obra original o autor com certeza não ia ficar desenhando várias posições de mão, até porque desenhar mão já é difícil, imagina diversas posições delas para poder executar um único golpe. Por isso que aqui essa obra poderia já não ser considerada um shonen, porque ela não tem muito a ver com o uso das técnicas das artes ocultas dos ninjas em si, mas tem a ver com esperar o momento certo para utilizar cada uma delas. E isso conta principalmente para os 3 jutsus oculares, né? As 3 artes oculares, que são o Rinnegan, o Sharingan e o Byakugan. Esses 3 foram apresentados durante a obra e eles não tiveram muita diferença entre si, principalmente o Sharingan e o Rinnegan, onde a principal diferença deles foi tida nos poderes que eles tinham e não nas técnicas visuais que eles poderiam ter sido. Eu vou explicar melhor. Enquanto o diferencial de cada um desses olhos deveria ter vindo em como a percepção visual do usuário muda, ela veio na liberação de poderes e habilidades distintos, como por exemplo os 6 caminhos e também o Amaterasu e o Susanoo. Eu vou dar um exemplo de como isso poderia funcionar mais ou menos em uma questão de percepção visual mesmo.
Começando pelo Sharingan, que foi um dos primeiros apresentados na obra, a gente tem o fato de que ele é um olho de percepção, ou seja, ele consegue ver as coisas melhor, ele consegue captar melhor movimentos, então isso seria o diferencial dele, onde cada Tomoe liberado seria uma melhora ou amplificação na capacidade visual do personagem. Ou seja, a cada Tomoe liberado, melhor ficaria a visão. Assim, ele se manteria como um olho que consegue copiar e antecipar os poderes e, no caso, técnicas do seu oponente e assimilar elas com mais facilidade. E isso seria o diferencial dele, onde o Mangekyo ou Sharingan ele já seria um olho que não só consegue captar e assimilar essas informações captadas pelo campo de visão, como também o Mangekyo ele poderia sintetizar algumas dessas informações e ter uma previsão do que o oponente vai fazer, contanto que a técnica já tivesse armazenada no cérebro do ninja ou do usuário ali, do shinobi. O Byakugan a gente já conhece a percepção dele. É uma percepção de quase 360 graus, onde ele consegue ver através de corpos e também através de objetos. Isso não tem muito segredo, então não tem muito o que mudar, porque esse foi literalmente o dojutsu que mais teve o seu lado visual destacado, diferente do Rinnegan. O Rinnegan, o máximo que a gente teve do destaque do campo visual dele foi a capacidade que ele tem de compartilhar a visão com outros corpos que tenham os mesmos receptores que ele. Mas isso a gente sabe que pode ser considerado mais um poder do chakra do sábio dos 6 caminhos do que de fato um poder ocular, no caso um poder visual mesmo. Um poder visual poderia ser caracterizado pela capacidade do Rinnegan de poder ler coisas mais escondidas, por exemplo, conseguir, ele, diferente dos outros, ele sim poderia ver e assimilar as assinaturas do chakra, a cor dele, a frequência dele, por onde ele se move no corpo, ele sim poderia ver o chakra literalmente, porque diferente dos outros olhos, essas energias mais psíquicas e espirituais não seriam invisíveis perante os olhares dele. E isso sim poderia ser o diferencial do Rinnegan nesse caso. Então, muito por conta dessas diferenças, a trama e até mesmo um pouco da narrativa mudaram um pouco durante as técnicas que eu apliquei durante a releitura. Por isso, ela teve um segmento um tanto quanto diferente dos demais. Talvez essas técnicas, se fossem aplicadas dessa forma na obra original, fariam com que a obra não tivesse um nível de poder tão elevado quanto ela teve ali em seus momentos finais, durante os momentos que o autor foi escrevendo e publicando cada uma dessas obras. E talvez fosse possível ter um pouco mais de controle do que ele lançava ou de como ele direcionava os combates. No entanto, novamente colocando no mesmo ponto, os autores eles não têm completa liberdade para escrever ou manter uma coerência narrativa. Às vezes, a gente simplesmente esquece do que a gente escreveu e depois, quando a gente vê, o estrago já está feito e não tem mais como mudar. Isso é até inevitável durante a escrita de alguma obra. E às vezes a gente precisa, querendo ou não, de uma conveniência de roteiro para poder fazer alguma coisa andar. E às vezes outras coisas que seriam interessantes de serem desenvolvidas são sacrificadas em nome de um bem maior da obra, ou seja, de um caminho maior que a obra tem que utilizar. Afinal de contas, às vezes o que vale mais nessa balança é a opinião e
a satisfação do público do que de fato a coerência e o segmento narrativo. Por isso, muitas das vezes as histórias são mudadas ou até mesmo o nível ou mecânica que elas usavam antes passam a ser ressignificados no decorrer da obra. Então, por isso eu fiz questão de ressaltar em cada um dos vídeos anteriores que a releitura nunca teve nenhuma intenção de criticar ou desmerecer a obra original. A única intenção que ela teve foi de literalmente olhar essa obra por outros olhos. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, ou gostam de conteúdos como esse, eu vou pedir que vocês acompanhem o canal, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem e tragam novos temas que vão agregar e ser úteis durante essa nossa nova jornada juntos. Então, eu agradeço a atenção de cada um de vocês e esse foi o canal Senhor C mais um dia. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.